Vamos então começar com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos louvar o Teu nome, agradecidos por este momento que aqui estamos, para aprendermos juntos, Senhor, a respeito da importância de cuidarmos melhor da nossa saúde. Amém. Que o Senhor aqui se faça presente através do Teu Espírito Santo, nos auxiliando, nos orientando. É o que nós te pedimos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje eu trouxe essa palestra, normalmente eu falo de alimento, de alimentação, de proteína, de carboidrato, de açúcar, né? Eu trouxe essa palestra porque eu acho muito importante a gente entender essa estratégia oculta, é exatamente isso, essa estratégia oculta por trás da indústria alimentícia para destruir a nossa saúde através de maus hábitos, né? De hábitos, de alimentos que são nocivos à nossa saúde. Essa história começou há muito tempo. Um anjo foi criado e ele era um anjo de destaque no céu, né? Nós conhecemos já essa história, Ezequiel narra muito bem essa história, de que esse anjo foi criado com perfeição, com formosura, ele tinha muita sabedoria, muito conhecimento, ele era o querubim da guarda, ele foi estabelecido no Monte Santo de Deus, ele andava no brilho das pedras, ele era um anjo totalmente diferenciado, ele ocupava uma posição privilegiada no céu. Ele era perfeito em seus caminhos até que se achou iniquidade dentro do seu coração. Ou seja, o mal começou a criar as suas raízes no coração desse anjo. Ezequiel 28:17 diz que o coração dele se elevou por causa da sua formosura. E ele se corrompeu devido à sua sabedoria e por causa do seu esplendor. Ou seja, na realidade, ele se orgulhou de ser quem ele era. Ele se orgulhou de estar numa determinada posição. E esse orgulho fez com que, dentro do coração dele, ele começasse a ter alguns sentimentos, né, em relação a isso. E ele ousou querer ser como Deus. E em Ezequiel 28:17 diz que no coração dele ele dizia: eu subirei ao céu, eu subirei acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Em que esse anjo queria ser semelhante ao Altíssimo? Há alguma coisa que somente Deus, ele merece receber? Honra, adoração. Esse anjo agora queria ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, receber a adoração no lugar de Deus. Então ele queria ser semelhante a Deus, receber a adoração e ter o controle, né? Ele achava que nesta posição ele ia ter o controle. Infelizmente, ele não pôde continuar nas cortes celestiais. E houve uma guerra muito grande no céu, né? Uma intensa batalha. E a palavra de Deus diz que Satanás foi expulso do céu. Só que os argumentos dele foram tão fortes, que ele conseguiu arrastar com ele a terça parte dos anjos. Tão forte, né, e tão convincente eram as suas colocações em relação a Deus. E essa batalha que começou lá no céu, ela veio para cá, para o nosso planeta. E ela continua aqui. Deus construiu um mundo perfeito. Ele colocou aqui Adão e Eva. A criação de Deus era perfeita. Não havia nenhuma mancha de pecado. Não havia nada que pudesse trazer uma entonação ruim àquilo que Deus havia criado. Eles eram perfeitos. Mas, algo que eu costumo dizer, quando uma pessoa não consegue fazer mal ao pai ou à mãe, faz mal ao filho, faz mal em dobro, não é?
não é? Porque se alguém faz mal a um filho seu, te faz mal em dobro, não faz? Foi exatamente isso que esse inimigo de Deus pensou. Eu não pude fazer mal a Deus, o mal que eu queria. Então agora eu vou fazer o mal aos filhos de Deus. E Deus tinha um carinho muito grande por esse casal. Deus visitava esse casal 2 vezes por dia na viração do dia, de manhã e à tarde, lá estava Deus visitando esse casal. E então Satanás resolveu atingi-los de uma forma muito estratégica. Deus havia colocado ali naquele jardim uma prova. Havia algum problema nesse fruto? Não, não havia nenhum problema no fruto. O problema não estava no fruto. O fruto era apenas um símbolo de obediência ou desobediência. E Eva foi tentada exatamente na questão do apetite. Ela não conseguiu vencer o apetite, ela se aproximou daquela árvore, ela pegou aquele fruto, ela desejou aquele fruto, ela comeu e a palavra de Deus diz que ela ainda levou para o seu marido. E esse também comeu. Ambos vieram a pecar. Foi assim que entrou o pecado no mundo, né? Foi dessa maneira que o pecado então passou a todos os homens. Mas é interessante a gente notar que a primeira tentação do ser humano foi na questão do apetite. E quando Cristo veio a essa terra, na tentação do deserto, ele também foi tentado no apetite. Com a diferença de que ele venceu, né? Onde Adão e Eva caiu, Cristo venceu. Nós temos alguns escritos de uma senhora chamada Ellen White, que é uma mulher que foi escolhida por Deus para receber orientação de Deus para o seu povo nos últimos dias. E ela escreveu muito a respeito de saúde. E ela escreveu muita coisa que Deus mostrou para ela. Nesse livro, no livro Temperança, na página 12, ela falou a respeito de uma reunião que Satanás e seus anjos fizeram para poder imaginar o que poderiam fazer para trazer mais mal para a raça humana. Porque se Satanás não conseguiu destruir Deus em seu trono e tomar o lugar dele, agora ele gostaria de destruir a raça humana. Então ela diz assim, olha, Satanás reuniu seus anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide e também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem e dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Ou seja, a estratégia que ele montou para fazer o máximo de mal possível à família humana, que era tão querida por Deus, era mexer naquilo que Deus havia dado como alimento para esses seus filhos. Então ele pegaria o fruto da videira, que é a uva, ele pegaria o trigo e outras coisas que foram dadas por Deus para o nosso sustento, para o nosso alimento, né, para poder dar para nós a saúde que nós precisamos e converteria esses produtos em venenos para arruinar. Aí ela diz a faculdade física, ou seja, arruinar o nosso corpo físico, as faculdades mentais, porque tudo aquilo que destrói o nosso corpo destrói também a nossa mente, e também as faculdades morais do homem. E a gente vai ver mais à frente como que essa questão alimentar, ela também implica na nossa condição moral, né? Naquilo que a gente pensa em ser certo ou errado. E aqui ela ainda continua dizendo que isso dominaria de tal maneira os sentidos, né? Que Satanás teria sobre a humanidade o inteiro controle. Exatamente aquilo que ele queria, desde o início, né? Ter o controle. E ela continua assim, que sob a influência da bebida alcoólica, ou seja, ele pegaria o fruto, certo? Ele pegou a cana-de-açúcar, transformou em bebida, ele pegou a uva, transformou em bebida alcoólica, né? Então,
Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crime. E mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Então a gente vê toda espécie de coisas ruins acontecendo no mundo, e o princípio disso tudo está na questão alimentar. Eu vou mostrar isso para vocês. Como que a questão alimentar influencia diretamente o mal que acontece e prolifera no mundo até hoje. O nosso cérebro, ele é incrível. Deus fez o nosso cérebro de tal maneira que ele é totalmente adaptável. A gente pode treinar o nosso cérebro. Olha que coisa maravilhosa. Através dos nossos hábitos, se temos bons hábitos, ele vai ter um bom treinamento, né? Através dos maus hábitos, ele vai ter um treinamento ruim. Dependendo da forma como eu me alimento ou como eu tenho o meu estilo de vida, eu vou ajudar o meu cérebro ou destruí-lo. Aqui vocês estão vendo um circuito chamado circuito de recompensa. Esse circuito ele é ativado cada vez que você, ou que nós, né, ingerimos algum tipo de alimento hiperpalatável, por exemplo. Ou quando é utilizado algum tipo de droga. A cafeína, por exemplo, na semana passada eu falei um pouquinho a respeito da ação da cafeína, que ela é um elemento que é psicotrópico, né? Ele atinge o nosso cérebro diretamente no mesmo local onde a droga também afeta o cérebro. Então, quando a gente olha aqui para esse circuito de recompensa, a gente vê que esse circuito ele acaba afetando a região responsável pelas vontades e tomadas de decisão, que é o nosso córtex pré-frontal. Ou seja, cada vez que esse circuito ele é ativado de forma exagerada, essa parte do nosso cérebro ela é diretamente afetada. Vejamos como isso acontece. Aqui vocês estão vendo um neurônio, tá? Na realidade, vocês estão vendo a base de um neurônio, um axônio. Aqui é o neurônio e aqui é a camada da outra célula, né? Que está recebendo ali a dopamina que foi produzida naquele neurônio. O que acontece? Quando você toma cafeína, por exemplo, né? Acabou de tomar um café ou comer um chocolate que contém teobromina, que tem o mesmo efeito da cafeína, né? É ativado esse circuito da recompensa. Ou come um doce, algo com bastante açúcar, né? Um bolo bem cremoso, um pedaço de pudim. É disparado uma quantidade enorme de dopamina no seu cérebro, tá certo? Então, essa dopamina, ela é liberada. E aqui embaixo, onde tem esses copinhos rosas, tá vendo? Vocês têm os receptores de dopamina. Então, a dopamina se liga no receptor, causando um efeito intenso de prazer, né? Agora, Deus que criou esse sistema, certo? Deus quer que a gente tenha prazer, certo ou errado? Sim, Deus quer que a gente tenha prazer. Só que Deus quer que a gente tenha prazer na medida certa. Certo? Então, o que Deus fez? Deus criou o recaptador de dopamina, que é aquele copinho lilás que está naquela pontinha lá, tá vendo? O transportador de dopamina. Nesse caso ali, ele foi bloqueado pela cocaína. Então, uma pessoa usou cocaína. A cocaína é uma droga. O que acontece? Acontece uma produção e uma liberação de grande quantidade de dopamina quando a pessoa usa a cocaína. Só que a cocaína ou qualquer outra droga, ela vai fazer o quê? Ela vai dificultar a recaptação da dopamina. Porque a dopamina em excesso, ela é recaptada ali e é levada de volta para o lugar de onde veio. Para quê? Para que ela fique ali numa quantidade apenas suficiente para te trazer prazer na medida certa. Só que quando esse recaptador ele é bloqueado, a dopamina não consegue voltar da onde ela veio. Então ela fica ali circulando, causando o quê? Um prazer exagerado, levando a pessoa a um estado de euforia. Então esse sistema, quando ele é repetido várias e várias vezes, isso vai fazendo com que a pessoa ela vá se acostumando, né?
Com aquela quantidade de dopamina, e cada vez ela vai querer mais. Porque ela vai ficando como se tivesse assim, anestesiada. Então, uma pessoa que começa a usar uma droga, ela vai começar com uma determinada quantidade, depois ela vai aumentando, porque cada vez ela quer ter mais prazer. Então, a pessoa na alimentação, a pessoa começa a experimentar aqui, querer comer um docinho, um docinho só de vez em quando. Daqui a pouco ela está comendo todos os dias, sobremesa. Remédios também é parecido, porque às vezes o médico aumenta as miligramas, porque começou já não serve. Exatamente, a medicação acontece. É o mesmo sistema, Então, isso acontece quando nós ingerimos alimentos hiperpalatáveis, principalmente esses que têm realçadores de sabor. Por isso é importante você olhar no rótulo do alimento, tá certo? Tem realçador de sabor, tem glutamato monossódico, vai causar esse tipo de situação no seu cérebro, tá? Ou quando é usado qualquer tipo de droga, incluindo álcool, cigarro e substâncias ilícitas. Quando o nosso cérebro tem contato com pornografia, o efeito é o mesmo, por incrível que pareça, e também com jogos e até com atividade nas redes sociais. Incrível, né? Então hoje, você ficar ali ligado nas redes sociais o tempo todo, isso está produzindo uma quantidade exagerada de dopamina no seu cérebro. O seu circuito de recompensa está sendo ativado e o seu córtex pré-frontal está sendo danificado. Percebe? Isso vai muito além, né? Isso vai muito além. Esse mecanismo também é o mecanismo que faz com que as pessoas desenvolvam comportamentos compulsivos. Ou seja, a pessoa quer sempre sentir aquele prazer novamente. E ela vai sempre repetir aquela ação, para poder sentir prazer. Tá certo? Agora, duas coisas muito negativas. No momento em que a pessoa se sente muito bem devido a essa descarga de dopamina que acontece no cérebro, né? Essas grandes quantidades, elas vão tornando o cérebro cada vez menos sensível à ação do neurotransmissor. Então, é necessário uma quantidade sempre maior para poder trazer novamente aquela euforia, aquele estado de prazer. E a produção excessiva de dopamina, ela aumenta a sensação de prazer, mas também aumenta o desprazer. Então, quanto mais prazer você tem, num outro momento, aumenta também o seu desprazer, levando a pessoa para um estado de depressão do sistema nervoso. Entende? Então, ao mesmo tempo que no momento você está eufórico, como café, por exemplo. Você toma o café, fica alerta, fica eufórico, passa a noite acordado estudando ou trabalhando, está muito bem, mas depois que termina a ação daquela cafeína, você tem um estado de prostração. Então, assim como aumenta o prazer, aumenta o desprazer, o desânimo, isso vai levando à depressão e o desgaste do sistema nervoso. Esse livro, gente, se vocês tiverem a oportunidade de comprar e ler, ele é muito, muito bom. Ele é de uma jornalista chamada Marcia Kedouck. Prato Sujo, como a indústria alimentícia manipula os alimentos para viciar você. Ela fez uma pesquisa a respeito disso. É muito interessante. Como a indústria manipula os alimentos para viciar você. Na contracapa ela diz assim, olha, começou com um docinho após o almoço. Depois era batata frita todo dia. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. Ele sabe que salada é mais digna, mas gosta mesmo é de açúcar, de sal, de gordura, de farinha refinada, substâncias que dão tanto prazer quanto sexo, como um poder viciante comparável ao da cocaína. A indústria de comida manipula essa nossa fraqueza para tornar os seus produtos irresistíveis com doses cavalares desses aditivos. E pagamos por isso com a nossa saúde. Olha que declaração. Ela diz aqui que o sal, o açúcar, a gordura e a farinha refinada usados em excesso, eles fazem com que o alimento se torne hiperpalatável, levando você a esse estímulo de recompensa, a esse estado de euforia, de alegria e de prazer, exatamente para poder levar você ao vício de determinados alimentos. Isso é algo muito forte. Ela diz assim na página 42,
Farinha, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia. E elas estão por toda parte. E ela compara esses alimentos ou esses elementos à droga, à cocaína. A uma droga ilícita. De tão forte, de tão pesado que é. Nessa revista Época, saiu uma matéria de capa intitulada Açúcar Mata. E aí foi feito aqui uma declaração de um endocrinologista chamado Robert Lustig. Ele diz o seguinte, que o jeito de conciliar prazer e vida saudável, dizem os médicos, é cair em tentação só de vez em quando. Isso que os médicos dizem, né? No caso do açúcar, no entanto, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve. Deveria ser considerado tão ruim e viciante quanto o cigarro e o álcool. As pessoas comem doce em todas as refeições, mas deveriam fazer isso no máximo uma vez por semana. E quando a gente lê isso, a gente fica até trêmulo, né? Enquanto a gente tem hábito de comer sobremesa todos os dias, né? E às vezes não come só numa refeição. É o doce de manhã, é o doce na hora do almoço, é o doce à noite. Então, o açúcar, ele é tão viciante, ele diz que ele chega a ser um veneno. E a moderação não resolve no caso do açúcar. Nessa revista, uma outra revista Época, também numa matéria de capa, diz assim, o título, né? Gordura vicia. É interessante que parece até uma pergunta espiritual. Comer mal é um vício ou termos escolha? Essa foi a pergunta feita aos leitores. Então, essa matéria apresentou um estudo publicado na revista Nature Neuroscience, que é um estudo que foi feito em ratos, sugerindo que o consumo de alimentos ricos em gordura leva ao desenvolvimento de um tipo de dependência parecida com aquela que afeta os viciados em cocaína e heroína. Olha só que interessante. Ao vincular a dependência química à alimentação, essa pesquisa ela levou as últimas consequências, dizendo que os consumidores eles são manipulados pela indústria de fast food, do mesmo modo como os jovens são aliciados nas portas das escolas. Né? Às vezes a gente acha ruim o jovem que está sendo aliciado por um traficante na porta da escola para usar uma droga ilícita. Mas a indústria alimentícia faz isso todo momento conosco, né? Fazendo com que nós nos tornemos viciados em determinados alimentos que vão destruir a nossa saúde. Na revista Super Interessante, saiu uma matéria muito interessante a respeito da obesidade. Obesidade causa danos ao cérebro. Esse estudo, que foi publicado nessa revista, revela que comer demais provoca inflamação cerebral. Olha só, comer demais provoca inflamação cerebral e pode deixar a pessoa neurologicamente incapaz de controlar o seu apetite. Hoje a gente já sabe, através do estudo da epigenética, que quanto menos a gente come, mais a gente vive. Porque toda vez que é processada a digestão, ocorre também a liberação de glicose, né? A glicose, quando ela é quebrada, ela se transforma em energia, mas ela libera algo chamado radical livre. E o radical livre, ele é responsável pelo nosso envelhecimento. Então, quanto mais a gente come, mais a gente envelhece. Se a gente pudesse fazer 2 refeições por dia, seria excelente, né? Seria excelente. Então, aqui diz que esse estudo, que as pessoas, quando comem demais, elas têm uma inflamação no cérebro. Olha só o que diz aqui, ó. Pesquisadores da Universidade de Nova York estudaram o cérebro de 63 pessoas. 44 delas tinham sobrepeso ou obesidade e as demais eram magras.
A experiência constatou que nos indivíduos obesos ou acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes. Tinha níveis mais altos de fibrinogênio, que é uma proteína que causa inflamação, e tinham também um menor córtex órbito-frontal, que é a região cerebral que coordena as tomadas de decisões. Que incrível, né? Então, todas as pessoas obesas ou acima do peso, elas tinham mais quantidade de fibrinogênio na região do cérebro, causando inflamação, que é uma proteína que causa inflamação, e elas também tinham o córtex órbito-frontal menor, né? É como se ele tivesse diminuído, que é exatamente o local onde ele é ativado para que a gente possa tomar as decisões. Então, queridos, o resumo dessa pesquisa mostrou que a obesidade, ela gera fibrinogênio, que gera inflamação e que gera dano ao córtex órbito-frontal. E isso é um círculo. Tudo isso vai gerando consequências permanentes e terríveis. Essa inflamação, ao afetar a integridade do córtex órbito-frontal, ela pode reduzir o controle da pessoa sobre seus hábitos alimentares. Ou seja, indivíduos acima do peso podem se tornar neurologicamente incapazes de comer menos, se tornando escravos do seu próprio apetite. Já viram pessoas que não conseguem se controlar, que têm compulsão alimentar? É exatamente isso que acontece, né? É todo esse processo. Por isso a pessoa chega até a compulsão. Há pessoas que têm problemas de saúde, já estão muito acima do peso, mas não conseguem parar de comer. Mas por quê? Porque elas se tornam neurologicamente incapazes de decidir em relação a comer menos. Isso é muito forte, né? Então, essa inflamação no córtex órbito-frontal acaba atrapalhando a tomada de decisão. Nesse jornal, eu destaquei aqui uma matéria a respeito do lanche para crianças. A indústria de fast food tem preparado lanches para as crianças e fazem propagandas em cima disso, e muitas vezes oferecendo brinquedos, né, para as crianças poderem comprar aquele tipo de alimento. E, infelizmente, nesses lanches tem excesso de sal, olha, 70% da quantidade de gordura saturada e sal recomendada para o consumo diário, às vezes num lanche, às vezes em um único lanche. Grandes concentrações de gordura trans responsável pelo aumento do colesterol. Gente, muitas crianças acabam adquirindo doenças de adulto por causa desse tipo de alimentação. O resultado da superexposição das crianças a essa forma de alimentação pode ser o desenvolvimento precoce de doenças como hipertensão, arteriosclerose e obesidade. Eu conheci crianças tomando medicamento para pressão alta. Criança com hipertensão. Um absurdo. Mas isso veio da onde? Da alimentação. Que inocentemente se diz alimento para crianças. Só o preço que é diferente. Não é? Alimento para crianças, só o preço que é diferente. Na realidade, naquele lanche está embutido ali elementos que vão trazer destruição para a saúde daquela criança. Agora, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele criou para nós, olha só, a estratégia de Deus como é diferente da estratégia do inimigo, né? Existe no nosso corpo uma bomba chamada bomba de sódio e potássio. E quando ela está em equilíbrio, ela faz com que o excesso de sódio que está dentro da célula saia, né? E aí o potássio entra. Então, e o potássio faz com que os nossos vasos sanguíneos se dilatem, diminuindo a pressão. Então, comer alimentos que contêm bastante potássio ajuda a ter uma pressão regulada. Enquanto aí fora, na indústria, há excesso de sal, excesso de gordura, excesso de farinha branca, tudo que vai fazer mal, como uma estratégia maligna para poder destruir o nosso corpo e a nossa mente,
Deus, ele faz totalmente ao contrário. Olha só esse tomate, que maravilhoso. Olha quanto que ele tem de sódio e olha quanto que ele tem de potássio. Certo? Se a gente comesse sempre os alimentos que Deus criou para nós não teríamos problema de pressão alta. Hã? Olha só. Olha o repolho, que bonitinho. Olha quantas miligramas de potássio tem o repolho. E olha quantas miligramas de sódio. Sódio é pouquinho, lá o vermelhinho, ó, 18 miligramas. E o potássio é um montão. Olha outro, as nozes. Olha quanto de sódio, quanto de potássio. Olha o abacate. Temos que comer bastante abacate, né? Espero que vocês gostem de abacate assim como eu. Olha a banana. Banana também tem bastante potássio. Eu amo banana. Quando eu vou no mercado, compro banana de tudo que é tipo. Lentilha. Lentilha é campeã. Campeã de potássio. A gente deveria comer mais lentilha. Olha só o plano de Deus para nós, como é que é perfeito. O alface. Que maravilha. Quanto de potássio tem no alface? Quanto será que tem de sódio no alface, Margarida? Hã? Vamos comer mais alface, não? Isso aqui foi só para mostrar para vocês que quando a gente está dentro do propósito de Deus para nós só somos beneficiados, né? Nós só temos que colher bons frutos. Romanos 12, verso 2, gosto muito desse verso, ele diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala assim, não se amoldem, quer dizer, não estejam na mesma forma, ou seja, não pensem como os outros pensam, não faça como os outros fazem. Isso tem muito a ver com o nosso comportamento, não é isso? Com o nosso comportamento, com a forma da gente fazer. Então eu não tenho que fazer o que todo mundo faz. Eu tenho que fazer diferente porque eu tenho um conhecimento do que está por trás da indústria, que na realidade nada mais é do que uma estratégia maligna para poder destruir o meu corpo, destruir a minha mente, que é o centro de comunicação com Deus. Então, não se amoldem, cuide do comportamento, não seja igual ao mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Esse transformar é algo ativo, transformem-se, ou seja, eu tenho uma parte a desempenhar. Eu preciso trabalhar isso na minha mente, eu preciso trabalhar os meus valores. Aquilo que eu acho certo é aquilo que eu acho errado. Eu preciso trabalhar dentro da minha mente. Aquilo que eu sei que é o certo fazer para a minha saúde, eu vou fazer. Aquilo que eu sei que é errado, eu não vou fazer. Isso tem a ver com os meus valores. E aqui continua dizendo que se a gente fizer isso, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso nada mais é do que o propósito de Deus para a minha vida. A sua boa, agradável e perfeita vontade. É o propósito que Ele tem para mim. Então isso aqui tem a ver com a minha cosmovisão. Se eu entendo por que eu vim a esse mundo, se eu entendo por que eu estou aqui, que eu fui criada por Deus para adorá-lo, que Deus merece a adoração através das minhas atitudes, através dos meus hábitos, né? Através da minha forma de me vestir, da forma de me alimentar. Em tudo isso eu estarei dando glória a Deus. Se eu entendo isso, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é muito interessante que ter uma cosmovisão correta vai influenciar os meus valores e vai influenciar também o meu comportamento. É ou não é? A minha forma de ver a vida, saber por que eu estou aqui, qual é o propósito de eu existir, isso vai influenciar os meus valores e vai influenciar também o meu comportamento. E olha como isso é importante. Hebreus 8:10 diz que
o Senhor quer imprimir as suas leis aonde? Na nossa mente. Na nossa mente precisa estar impressa a vontade de Deus. E quando eu não cuido bem do meu corpo e da minha saúde, eu me utilizo de alimentos que vão destruir o meu corpo, eu estou atrapalhando esse processo da impressão da vontade de Deus na minha mente, e a minha mente se torna incapacitada de reconhecer a vontade de Deus. Porque o centro de tomada de decisões, o meu córtex órbito-frontal, ele é danificado. Como vocês puderam ver aqui através dessas pesquisas que nós apresentamos para vocês. Queridos, dentro da nossa mente é travada diariamente uma batalha. A batalha entre o bem e o mal é travada na mente de cada ser humano. A todo instante eu preciso decidir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E através dessas decisões é que eu vou me posicionar e dizer quem é o Senhor da minha vida. É no momento em que eu decido fazer o certo, eu estou dizendo quem é o Senhor da minha vida. No livro Conselhos sobre Saúde, na página 105, diz assim: a intemperança de qualquer espécie, ela insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não são mais apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das coisas comuns. Ou seja, se eu não cuido do meu corpo corretamente, e eu, assim, por causa do meu corpo sendo destruído, eu destruo também a minha mente, eu estou fazendo com que o meu cérebro, ele não consiga apreciar as coisas sagradas. E eu vou colocar as coisas sagradas ao mesmo nível das coisas comuns. Isso é sério? É muito sério. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a alimentação não tem a ver com salvação. Será que não? Hoje a gente vê o mal se proliferando em toda parte. As pessoas dão rédea solta ao apetite. Usam todo tipo de substâncias que vão destruindo o corpo e destruindo a mente. E aí o mal vai se proliferando. Os crimes, a depressão, né? A ansiedade, olha, as intrigas, as rupturas familiares. Tudo isso sendo causado pelo quê? Pela forma como eu levo a minha vida. Os meus hábitos, eles vão influenciar diretamente os meus relacionamentos. Uma pessoa que não cuida bem do seu corpo, não tem uma mente clara, não tem uma mente equilibrada, ela vai ter problema nos seus relacionamentos, vai ou não vai? A nossa mente, segundo o livro Temperança, é o local onde nós servimos ao Senhor. É com a nossa mente que nós servimos ao Senhor. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 62, diz que os hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. Certo? Então a comida, ela está relacionada aos meus pensamentos errados e às minhas atitudes incorretas. Sim. Por causa do sistema de recompensa. Por causa desse círculo que afeta o meu córtex órbito-frontal. E no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 236, diz assim: é impossível para quem dá rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Ou seja, a gente se torna incapaz de alcançar a perfeição cristã porque a gente dá rédea solta ao apetite. Isso é muito forte, é algo que se pensar. No livro Temperança, na página 14, continua assim: Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errôneos e um corpo doente não podem servir a Deus
tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Ou seja, se o meu corpo está adoecido, a minha mente está adoecida e eu não tenho como servir a Deus de uma forma mais resoluta, perseverante e pura, como se eu fosse uma pessoa sã. Um corpo doente afeta o cérebro e com a mente servimos ao Senhor. Satanás triunfa na obra danosa que faz, mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem. Pois, por meio dele, está roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Lembra lá no início que eu perguntei qual é o serviço que é devido a Deus? Que Satanás quis roubar e ser como Deus? Ele queria ser adorado. Ele queria ser adorado. E com a condescendência aos maus hábitos que nos destroem, nós estamos fazendo exatamente isso, auxiliando Satanás a receber a adoração que é devida a Deus. Nós fomos postos aqui para adorar o nosso Criador. E Deus, ele criou para nós 8 remédios. E vocês estão aprendendo aqui, né, durante esse período. Como usar os 8 remédios de Deus. Uma bênção. Os 8 remédios, vamos ver. Temperança, exercício físico, repouso, luz solar, ar puro, água, alimentação natural e confiança em Deus. Se nós utilizarmos esses remédios diariamente e da forma como Deus deseja, nós estaremos protegidos. Porque os 8 remédios nada mais são do que uma proteção para nós, para os seus filhos, para que nós sejamos protegidos das artimanhas malignas. Porque na realidade o inimigo de Deus, ele quer nos atingir. Porque nos atingindo, ele atinge a Deus. Deus nos amou tanto que enviou por nós o seu único filho. Pagou um preço enorme, o sangue e a vida do seu único filho, de tanto que somos valorizados por Deus. Por isso que Satanás quer tanto nos destruir. E ele montou essas estratégias para isso. E a palavra de Deus nos diz, nos aconselha, né? Lá em 1 Coríntios 10, 31, esse é um apelo do apóstolo Paulo, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa existência. A glória de Deus. Esse é o maior propósito que Deus tem para nós aqui. Fazermos tudo para a glória de Deus. Nós somos testemunhas do amor de Deus. A gente, ao praticar esses ensinamentos que a gente tem aprendido aqui, que vocês estão aprendendo aqui, nós somos agentes de Deus, agentes de transformação de outras vidas. Por quê? Porque quando nós aprendemos e praticamos, a gente pode ajudar outros a praticarem também. Esse é um propósito também que Deus quer que nós tenhamos, né? Que nós sejamos agentes dele, para levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Então hoje vocês estão aqui recebendo, amanhã vocês estarão plantando no coração de alguém. Eu espero que esse período que vocês estejam aqui seja um marco de mudanças realmente, mudanças efetivas na vida de vocês. Não é? Que ao saírem daqui, vocês estejam determinados a estarem dentro do propósito de Deus para a vida de vocês, no centro da vontade de Deus, para que vocês possam também ser instrumentos de salvação. Que Deus nos abençoe, né? Que Ele nos auxilie para que sejamos cada dia mais usados por Ele, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Eu vou chamar meu esposo para fazer a oração. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vou chamar meu esposo então, ele faz uma oração aqui. Vamos pedir a Deus uma bênção sobre cada um de nós para que Ele nos fortaleça. É Deus que nos fortalece, é Ele que nos ajuda através do seu Espírito, né, a vencermos o nosso próprio eu, as nossas vontades. Então a gente tem que estar sempre nos colocando diante do altar do Senhor, pedindo forças a Ele para poder sermos vencedores. Oremos então. Nobríssimo Pai Celeste,
Nós te somos muito agradecidos pelo esclarecimento da tua palavra. Amém. Agradecidos também, ó Deus, pelos bons impulsos que tu colocas, ó Deus, diante de nós, para que possamos te servir melhor e também escaparmos das artimanhas malignas. Amém. Amém. Nós precisamos muito desta força, desse poder, para podermos vencer, meu Deus, maus hábitos, tendências, Amém. e os apelos da mídia. Nós precisamos muito de Ti. Amém. E nós estamos aqui exatamente por causa disso, Senhor, porque nós estamos buscando força e poder para vivermos uma vida conforme a Tua vontade. Amém. Mais uma vez, nós solicitamos que Tu nos fortaleças para que nós possamos ser fortes e destemidos no sentido de vencer os maus hábitos. Amém. E alcançar aquela excelência que Tu espera de cada um de nós. Amém. Nós te agradecemos pelas palavras da Liliane, que são um Amém. reflexo da Tua vontade. E te agradecemos por estarmos aqui ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Nós, por te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, boa tarde para todos. Boa tarde. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para essa pessoa: você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Deus abençoe. Logo mais estaremos aqui.